Bom dia, que Deus abençoe esse segundo dia dessa campanha da reconstrução dos sonhos em 2026. Muitas pessoas, elas cometem, a maioria cometem o maior erro que impede o sonho de Deus de ser realizado em suas vidas. E esse erro gravíssimo se dá justamente porque a pessoa acredita que a vida está tudo bem, porque ela está trabalhando, porque as contas estão em dias, porque a saúde está perfeita, porque o casamento está perfeito. Então, quando ela olha a vida neste ângulo, ela acha que está tudo ok, que não tem problema nenhum. Só que ela esquece que o seu inimigo, ele não dorme, ele não para de trabalhar, ele não para de lutar para ver a vida daquele que é criado à imagem de Deus ser destruído. Enquanto você relaxa na fé, o diabo prepara para a tua destruição. Ou talvez ele já tenha até destruído e você não se deu conta ainda da real situação. Porque talvez também ainda não chegou nos teus ouvidos qual a real situação que está a tua vida. Bom, estou falando isso aqui porque o que nós vamos abordar nessa campanha, já que a campanha é sobre Neemias, eu quero abordar aqui sobre a vida de Neemias. Neemias, ele é um copeiro, ele tem uma vida financeiramente estável, ele tem uma vida tranquila, ele não tem preocupação com absolutamente nada. Nada, aparentemente não. Ele não teria que se preocupar com o povo que estava escravo, seu povo escravo e destruído. Não teria por quê? Porque ele estava assegurado. Como muitas pessoas que elas, quando estão bem, elas esquecem que Deus existe, elas esquecem de todo mundo. Ela só pensa nela. Isso se chama egoísmo. Isso se chama soberba. Quando uma pessoa só olha para si, só pensa em si. E esse tipo de pessoa nunca vai ver o propósito de Deus, o propósito real de Deus acontecer. Ela pode até com muito esforço, né, ou até fazendo a coisa errada, como muitos fazem, para alcançar dinheiro, para alcançar riqueza, fama, mas não alcança o propósito de Deus. Essa é a grande diferença, porque a soberba, a falta de humildade não deixa ele ou ela alcançar. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, preste atenção na vida de Neemias. Olha aonde está o diferencial. Como copeiro, ele servia ao rei. Ele era muito próximo do rei. Vamos supor que esse rei seja o nosso rei, seja o nosso salvador, seja Cristo. Ele servia ali o rei com integridade, de todo o coração. Ele servia com o melhor. Quando Deus olhou para Neemias e viu que Neemias era um homem dedicado, era um homem que fazia aquilo com dedicação, porque você pode ser um simples faxineiro, você pode ser um servente, você pode fazer aparentemente o serviço mais simples que ninguém quer fazer. Mas se você faz o que por fazer, Deus não se agrada. Quando você faz aquilo que é para fazer da maneira certa, você começa a agradar a Deus. Lembra de Davi? Davi, ninguém via ele tratar e cuidar das ovelhas, mas ele defendia do urso, do leão, né, lutava, matava, ninguém estava vendo, nenhum homem, nenhum ser humano, mas Deus estava de olho em Davi, como estava de olho também na vida de Neemias.
E aí Deus usa uma pessoa para chegar até Neemias e para falar para Neemias a real situação que estava acontecendo. Uma situação essa que fazia e iria fazer com que toda a vida de Neemias viesse mudar por completo. Viesse sair de uma zona de conforto para lutar pelo propósito de Deus, por aquilo que Deus iria fazer, a restauração do seu povo. E sabia que Deus ele quer fazer isso na tua vida? Ele quer restaurar a tua vida por completo. Só que para Deus restaurar a tua vida, né, para Deus transformar a sua vida, você precisa estar atento à sua voz. Você precisa estar atento ao que ele fala e o que ele vai falar. E quando Neemias recebe a mensagem, Neemias então vai tomar a atitude mais correta. Ele pega aquela mensagem, ele não despreza a mensagem, ele vai orar a Deus. Depois que ele ora, ele então vai abrir um jejum. Depois que ele abre o jejum, ele vai falar com o rei a causa. Ele vai colocar aquela causa diante do rei. Então, vamos lá, seguindo a regra. Ele recebe a mensagem, ele não despreza a mensagem, ele ora a Deus em cima daquela mensagem que ele recebeu, porque ele se entristece com a situação dele estar tão bem, veja, e o seu povo, a sua cidade está em ruína. Tem familiares que estão bem e outros estão em ruína, e esses que estão bem não estão nem aí. Você talvez viva isso na tua vida. Mas Deus ele levanta pessoas, não é para ela, sabe, se apegar a nada desse mundo, mas para abençoar o próximo. Como ele falou para Abraão, ser tu uma bênção. E ser bênção é abençoar aqueles que precisam, como fala em Coríntios, capítulo 10. Levar semente ao que semeia e pão para quem tem fome. Isso é ser bênção. Então Neemias recebe a mensagem, Neemias ora a Deus, e aí após a oração, Deus coloca no coração de Neemias o propósito dele, usar ele para restaurar as muralhas e os portais. Que a próxima mensagem eu vou falar sobre essa muralha e esses portais. E aí ele apresenta a causa diante do rei que ele servia. E o rei então, movido por Deus, autoriza que ele vá. E Neemias então vai começar uma jornada de 52 dias. Dentro dessa jornada, ele vai enfrentar inimigos, pessoas invejosas, pessoas que vão fazer de tudo para parar o sonho dele, para que ele não cumpra o propósito, para que ele desista do propósito. Mas Neemias está tão conectado com Deus, tão ligado com Deus, que de uma mão ele trabalha e com a outra ele está aí pronto para atacar o inimigo. Ou seja, com uma mão você tem que trabalhar e com a outra você tem que estar ligado na palavra de Deus, que é a espada. Com os olhos você olha aquilo que você está fazendo com dedicação e com amor, e com o outro você vigia ao teu redor se o inimigo não está agindo para fazer com que o propósito de Deus não se cumpra na sua vida. Vigilância total. A diferença de Neemias para a maioria das pessoas que vivem bem é que Neemias não precisou estar numa situação difícil para ouvir Deus. Porque a maioria das pessoas só ouve Deus quando perdem casamento, quando fica doente, quando perde o emprego, quando acontece problemas, desgraça, aí que elas lembram de Deus. Neemias estava muito bem, em todos os sentidos de sua vida, ele estava bem. E ele estava bem também espiritualmente, tanto é que a atitude dele, de quando recebe a mensagem de orar, de falar com Deus, mostra que ele estava conectado com Deus. Porque quando a pessoa
ela não está conectada com Deus, quando ela recebe uma mensagem, e se ela está bem, ela despreza a mensagem. Mas quando ela está angustiada, quando ela está abatida, quando ela está triste, ela ouve. Não espere, meu querido, minha querida, ficar abatida, triste, para ouvir o que Deus tem para a tua vida e o propósito que Deus tem para você. Fique atento. É muito importante estar em oração, estar em comunhão. É muito importante até você que está bem hoje. Fique atento, porque a todo momento, a todo instante, Deus quer falar com você, quer te orientar a que o propósito dele se cumpra na sua vida. E eu quero pedir aqui para você, você que está comigo nessa campanha, você conhece uma pessoa, ou duas, ou três, ou 10, ou várias pessoas que elas precisam reconstruir a sua vida, reconstruir o sonho, o propósito de Deus na vida delas? Se você conhece, então convide essa pessoa para participar desse propósito, dessa campanha. 7 pessoas, se comprometa aqui convidar 7 pessoas, enviando para elas esta mensagem. Por quê? Porque se você fizer isso, você está mostrando para Deus que você não quer só para você. Você quer que outras pessoas também tenham suas vidas restauradas. Porque quando Neemias ele recebeu a mensagem, ele orou, ele falou com o rei liberou, ele então passou essa mensagem para outras pessoas, para que juntos pudessem lutar pela reconstrução dos portais, pela reconstrução dos muros. E assim, o que 2 pessoas ou mais ligar na terra a respeito de algo, Deus vai responder no céu. E Deus ele vai responder nessa campanha a mim e a você. Mas é necessário que você esteja conectado. Enviando para 7 pessoas, se inscreva no nosso canal, deixe um like, tá? Deixa um joinha aí para que o YouTube ele possa impulsionar o canal para outras pessoas que estão precisando. E coloque no comentário: eu quero reconstruir o propósito de Deus na minha vida. Eu quero reconstruir o propósito de Deus na minha vida. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você imagina. Mas tem que estar conectado, tem que estar ligado para ouvir a sua voz. Eu quero profetizar na tua vida neste segundo dia desta campanha que vai mudar a tua história em 52 dias. Senhor Deus, eu profetizo, meu Deus e meu Pai, o sobrenatural na vida desta pessoa. Se ela está passando por um momento de angústia, de aflição, de dor e de desespero, ou se ela está bem, não importa a situação e a condição que essa pessoa está, que ela possa ouvir a tua voz. Repreende o espírito da surdez que não deixa, Senhor, a pessoa ouvir a tua voz, como aconteceu com Faraó, que os seus ouvidos foram tapados para não ouvir a tua voz e a destruição veio sobre eles. Como aqueles líderes religiosos, meu Pai, que tampavam os ouvidos para não ouvir a tua mensagem, para que eles não se convertessem ao teu propósito, que é o propósito maior, que é a salvação, que é a vida eterna. Deus poderoso, unja os ouvidos dessa pessoa, para que ela venha estar à sua disposição, para que o Senhor faça cumprir o teu propósito na vida dela, trazendo a ela toda mudança, transformação, fazendo dessa pessoa um grande líder, um grande instrumento em tuas mãos, Pai, glorificando, exaltando, sendo testemunho vivo do teu poder e da tua grandeza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo. Se você crer, diga amém, diga graças a Deus e venha para cá, porque Deus quer mudar a tua história. É 52 dias. Começou dia 2 e vai até o dia 24 de março. Conto com você. Deus abençoe.